Eu não poderia sair de Gênesis sem tocar naquilo que sustenta toda a Bíblia por dentro. As 12 tribos de Israel. Elas não são apenas uma divisão familiar, são a arquitetura espiritual pela qual Deus escolheu para conduzir a história da redenção. Aprender sobre as 12 tribos não explica um pedaço da Bíblia, explica a sua espinha dorsal. Cerca de 70% a 80% da narrativa bíblica só é corretamente compreendida quando nós entendemos essa lógica de pertencimento, de herança e também de função. Leis, territórios, juízes, profetas, exílios, promessas messiânicas caminham sobre esse alicerce. E essa lógica ela não termina no Antigo Testamento. Quando Jesus ele escolhe 12 discípulos, ele não está improvisando um número, mas sinalizando que o Israel de Deus está sendo restaurado nele. Agora não mais por sangue, mas por fé. Gênesis 49 é o ponto de virada. No fim da vida de Jacó, ele reúne seus filhos e ali ele não oferece palavras genéricas ou emotivas. Ele profetiza destinos sobre eles. Ali nós aprendemos que a bênção ela não ignora o caráter da pessoa, que a promessa não cancela o processo e que Deus leva em conta a trajetória de cada um ao declarar o seu futuro. De forma pedagógica, seria bom você anotar para que você pudesse lembrar disso no decorrer da sua leitura bíblica. Nós podemos distribuir as 12 tribos da seguinte forma, ou resumir, explicar. Rúben significa instabilidade, Simeão, impulsividade, Levi, a consagração ao sacerdócio, Judá, governo, Issacar, discernimento, Zebulon, expansão, Dan, justiça, Naftali, prontidão, Gade, resistência, Azer, provisão, José, que teve a sua tribo distribuída entre os seus 2 filhos, Efraim e Manassés, que significa frutificação e cura, e Benjamim, força refinada. É por isso que quando nós entendemos as 12 tribos de forma mais profunda, afirmamos coisas que muitas vezes não estão explícitas no texto. Por exemplo, quando a Bíblia diz que alguém era da tribo de Gade, mesmo sem descrever a sua personalidade, sabemos que essa pessoa se trata de alguém forjado na resistência e na batalha. Gade era da tribo de fronteira, acostumada à pressão. O texto não diz isso, mas a tribo diz. Quando a Bíblia nos informa que alguém era da tribo de Zebulon, por exemplo, ainda que não detalhe a sua função, entendemos que é alguém ligado à expansão, a conexões, à sustentação do avanço. Zebulon vivia entre rotas e comércio. O texto não diz isso, mas a tribo diz. E quando lemos, por exemplo, que alguém era da tribo de Levi, que nós vemos com mais frequência, mesmo sem uma explicação adicional no texto, nós sabemos que se trata de alguém separado para o serviço espiritual, para o sacerdócio, para o serviço no templo. Levi, ele não herdou terra porque a sua herança era o próprio Deus. O texto não diz isso, mas a tribo diz. Entendeu? Cada tribo revela um aspecto de funcionamento do povo de Deus. Nenhuma tribo carrega tudo, mas todas carregam algo essencial. Quando uma tenta exercer a função da outra, o resultado é uma catástrofe, uma total desordem espiritual. A história do rei Uzias, por exemplo, confirma esse princípio lá em 2 Crônicas, no capítulo 26. Ele era rei de Judá, pertencente a essa tribo. Foi ungido para governar, mas insistiu em exercer o sacerdócio, em oferecer sacrifício no templo. E nós sabemos que essa função era exclusiva da tribo de Levi. Ele não caiu por falta de fé, mas por ultrapassar limites espirituais. A Bíblia é clara. O zelo sem submissão, ele se transforma em transgressão. No centro de Gênesis 49 está Judá. Jacó declara que o cetro não se apartaria de Judá. O cetro é o símbolo de autoridade real, governo, legítimo, direito de reinar. Ali Deus estabelece a linhagem dos reis, por exemplo, Davi e Salomão, até que a promessa se cumpra plenamente em Jesus, o leão da tribo de Judá. Isso não
significa que hoje nós pertencemos a Judá de forma literal e étnica. Em Cristo pertencemos espiritualmente ao reino de Deus. As tribos hoje não funcionam como divisão genealógica, mas como princípios espirituais que nos ensinam sobre identidade, limite, função e pertencimento. As tribos nos lembram que Deus não precisa de pessoas impecáveis para cumprir a sua vontade, mas de pessoas obedientes, localizadas, bem posicionadas, que saibam a quem pertence, de onde veio, para onde vai e aonde elas devem servir. Quando alguém perde a consciência da sua tribo, perde também a leitura da própria história. Aqui nós finalizamos o Gênesis, de forma bem resumida. Espero que esses poucos ensinos aqui tenham clareado sua mente para a leitura bíblica de forma mais fácil. Desejo que você tenha fome de buscar muito mais do que isso. Pode cavar que você vai encontrar muito mais tesouros nesses textos pela frente. Eu tenho uma apostila de estudos compartilhando uma palavra que não é minha. Ela te dá um direcionamento maior de como você ler, interpretar e aplicar a palavra de Deus na nossa e na sua própria vida. Se você quiser adquirir, o link está nos meus stories e também na bio do meu perfil. Você será muito abençoado e me abençoará também. Te espero no próximo vídeo, Êxodo capítulo 1. Lá nós falaremos de Sifrá e Puá. Conhece? Quando o temor de Deus impediu um decreto de morte. Até amanhã. Deus te abençoe.